Boa noite, Pandur. Boa noite, Diego. Boa noite, Matheus. Então, eu vim apresentar minha conclusão de curso da Escola de Comunicação Social de Presidente Prudente, da UNOeste, e resolvi, então, fazer um artigo científico, e o meu tema é o audiovisual como uma ferramenta de empoderamento para a comunidade LGBTQIA+, através das décadas, né? Para quem não sabe, então, as siglas LGBTQIA+, elas surgiram nesses últimos tempos devido às suas transformações sociais, né? Os significados delas são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. Os queers também podemos colocar os drag queens, os intersexuais, os assexuados e o mais, que são utilizados para incluir outros grupos, né, de variações de sexualidade de gêneros diferentes. Aqui a gente pode incluir, então, os pansexuais. Essa é a significado da sigla. Para a gente, então, entrar falar um pouco sobre o cinema, o termo audiovisual, então, ele vem das expressões latinas audire, que é ouvir, e vidire, que é ver, o que significa, então, a junção de vídeo e áudio em produtos mediáticos. A junção, então, do ver e do ouvir, ela teve início no final dos anos 1930, onde o cinema ele deixou de ser mudo e ele passou a ser falado. Então, os filmes, eles possuíram diálogos, né, e até trilhas sonoras, o que aumentou, então, uma imersão emocional, possibilitando uma melhor imersão do receptor em torno da mensagem. Então, é possível a gente considerar que o cinema, então, ele foi o primeiro canal a tratar de assuntos ideológicos com um objetivo propagandista. Um exemplo disso é o caso da Leni Riefenstahl. Para quem não conhece, a Leni Riefenstahl, ela foi uma das diretoras mais influentes da Alemanha, e também foi responsável por dirigir os três filmes de propaganda nazista de Hitler no Terceiro Reich da Alemanha. E responsável também por propagar uma ideologia, né, que é aquela ideologia imagética de Hitler, que é basicamente uma doutrinação. Para quem não sabe, o significado de doutrinação é quando você quer incluir, quer você passar uma ideologia para a massa, para as pessoas, sem que ela distingua como certa e errada e simplesmente aceite. Então, entre as obras da Leni, né, que é a Vitória da Fé, que fala do comentário do 5º Congresso Partido Nacional Socialista, Olímpia, que narra os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, e o Triunfo da Vontade, que é o mais conhecido. Nele a gente vê a idealização de Hitler, né, sobre a massa da época. Em Um Triunfo da Vontade também a gente vê a estética romantizando a imagem do trabalhador, transformando todos meio que numa classe dócil e que pudesse ser facilmente manipulada ou doutrinada, né? A obra também apresenta os trabalhadores rurais com seus alimentos fazendo uma certa cerimônia a Hitler, né, uma oferenda, como se ele realmente fosse um deus e as pessoas estivessem lá para seguir aquilo que ele pregava. E então a Leni, ela foi responsável, né, por toda essa propaganda do nazismo na época, né, de Hitler, e apesar de ser marcada por toda essa ideologia, né, que foi uma ideologia hedionda, o trabalho da Leni, ela é reconhecido até os dias de hoje, e se debate até então em discernir entre o seu talento e uma ideologia escabrosa, né. Então a gente pode considerar que o cinema, dependendo da forma que a comunicação audiovisual é passada, o receptor ele pode interpretar pensamentos diferentes, distintos, né? E entrando mais assunto, então, no meu tema, por mais que as siglas LGBTQIA+, ela tenha vindo atualmente, né, devido às suas transformações sociais, a homossexualidade, ela sempre esteve presente na história. A sociedade antes, ela não distinguia a homossexualidade como certa e errada. Ela veio desse jeito para a humanidade, ela não veio com distinção de certo e errado, e sim como um componente natural da humanidade e da vida. Um exemplo disso é o filme Alexandre o Grande, do diretor Oliver Stone, que conta a história de Alexandre, um dos principais arquitetos da civilização ocidental, né? Vemos a apresentação do personagem principal se referenciado como bissexual. O filme também ele mostra a relação de desejo do personagem principal, Alexandre, com o seu amigo, desde a infância, o Hephaestion, e que ao longo dos tempos se tornou o braço direito e responsável também pela tropa real de Alexandre. O diretor Oliver Stone, então, ele foi o pioneiro a trazer a sexualidade de Alexandre de uma forma natural, né, respeitosa e honrada. E a gente pensa assim, mesmo o filme sendo de 2005, você acha que as pessoas elas foram evoluídas?
Algumas pessoas que se diziam heteronormativas, né, basicamente heteronormativo, é aquelas pessoas que se vê a única forma de existir como heterossexual e tudo aquilo diferente deles é denominado errado ou antinatural, né? Eles, eles ficaram ofendidos e ficaram muito irritados a ver um personagem principal sendo da comunidade, né, Alexandre Magno, sendo referenciado de forma respeitosa, inclusive por pessoas do mesmo sexo, né? O que causou um certo burburinho. Mas mesmo assim, o filme, né, do diretor Oliver Stone, ele trouxe muita representatividade para as pessoas, né, e para membros da comunidade da época. E se a gente for falar da comunidade LGBTQI, com o tempo, ela passou sua pior fase com o advento da ciência e da religião. Vários procedimentos foram feitos, né, em pessoas homossexuais e membros da comunidade, entre eles lobotomia, castração química e outros martírios também da época, né. Um filme, então, que aborda muito bem essa questão, né, é O Jogo da Imitação, do diretor Martin Tydon, que conta a cinebiografia de Alan Turing, na maior inteligência secreta de criptografia da Segunda Guerra Mundial, né, dos nazistas, de operação nazista. Além disso, o Allen era um matemático, um criptografista e um cientista da Alemanha, responsável por criar Enigma, que era uma máquina capaz de criptografar códigos nazistas, né, levando os aliados, que é o Reino Unido, à vitória, né. O filme também ele mostra a sexualidade de Alan Turing, né, como homossexual, e a dificuldade que as pessoas da época tinham em relação a essa abordagem, né, visto que a homossexualidade ela é vista como crime e até pecado na época. Então, apesar de todos os feitos de Alan Turing para a ciência, inclusive na Segunda Guerra Mundial, né, e para a ciência da computação, tudo isso foi descartado porque Alan foi acusado de indecência grosseira, sendo sentenciado ele podia escolher a 2 anos de prisão ou a 1 ano e meio de castração química para continuar a trabalhar na sua máquina. O Alan, então, preferiu trabalhar em sua máquina, optando pelos medicamentos, né, falecendo em 1554. E é muito triste, né, porque, apesar de todos os feitos dele, ele morreu sem receber um único agradecimento pelos seus méritos, né, um reconhecimento pelaquilo que ele fez. E é basicamente um regresso, né. Em 2013, a Rainha Elizabeth ela concedeu o perdão real a Alan Turing por seus feitos e reconhecimentos, né, pela sua fantástica contribuição à guerra e o seu legado também à ciência. E se a gente for falar, né, sobre a dificuldade da apresentação da figura LGBTQIA+, sem falar, é impossível a gente falar disso sem falar de estereótipos, né? Ainda no Brasil, na década de 90, para que o personagem LGBTQI fosse incluído na mídia, né, sem causar um estranhamento, ele foi apresentado com um certo teor cômico. Um exemplo disso é o programa de TV Escolinha do Professor Raimundo. Nele vemos o personagem Seu Peru, interpretado por um homem hétero, que era um personagem gay, né, com suas frases prontas, trejeitos, estereotipando toda uma comunidade, né, de uma forma meio que caricata e debochada também, de certa forma, né. Mas que era o ideal da época, né, as pessoas, elas viam a sociedade dessa forma na época, era como as produções midiáticas representavam. E se no clássico de TV dos anos 90 a gente teve esse tipo de abordagem, já no filme Milk, A Voz da Igualdade, a gente vê totalmente o contrário, porque a cinebiografia do diretor Gus Van Sant, ele conta a história de Harvey Milk. Para quem não conhece, o Milk, ele foi o primeiro homossexual eleito, assumido, né, assumido a um cargo público nos Estados Unidos, eleito a um cargo público nos Estados Unidos. E o Milk, né, ele imaginou que com um cargo importante, ele pudesse dar voz ativa para membros da comunidade da época, né? E também o filme também fala muito sobre a preposição da Lei 6, que era uma lei que falava onde professores da época poderiam ser demitidos por justa causa por ser homossexual.
Então, o diretor Gus Van Sant, assumido homossexual, faz de Milk, então, um lembrete de empoderamento e representatividade para os membros da comunidade da época. Inclusive, né, nos dias de hoje, porque o Milk, por ele ser de São Francisco, ter sua loja em São Francisco e ser um membro, né, da política de São Francisco, ele lutava sempre por esses ideais. Inclusive, hoje, São Francisco é a maior cidade com aceitação de membros da comunidade LGBTQIA+, e lá foi também aceito, né, o casamento gay, e é a maior cidade com representatividade até então, né. Outro diretor também, né, que causou, que é membro da comunidade também, é o Ryan Murphy, que em maio de 2018, ele lançou a sua primeira série com o maior elenco de pessoas da comunidade LGBTQIA+, frente e atrás das câmeras. O elenco são mais de 50 pessoas, e a maioria são predominantemente trans. A série, então, ela conta pra gente as histórias, né, como é que eram feito o voguing e os bailes dos anos 70 e 80, e as dificuldades também que os membros eles tinham, né, que enfrentar em relação à época, né, e com as consequências da pandemia do HIV e também da AIDS, né. Sem contar também a representatividade que esse diretor, que Ryan Murphy, né, trouxe para as atrizes trans, né, contarem as suas histórias e alcançando maior visibilidade, né, de respeito social entre a sociedade. E também alcançou mais visibilidade para as marcas também, né, que tiveram os rostos das atrizes estampando as suas marcas, né, e seus veículos mediáticos. Então, a gente pode considerar aqui que o Ryan Murphy, ele veio numa época necessária, né, o trabalho dele veio uma época onde que as pessoas queriam ouvir mais e aprender mais sobre esse tipo de assunto, por isso que foi tão importante é tão importante nas produções audiovisual. Outro membro também brasileiro, do cinema brasileiro, foi o Paulo Gustavo, também, que era homossexual assumido, e ele faleceu esses dias por consequência do Covid-19, né, do agravamento do Covid-19, mas o Paulo Gustavo, ele teve sua franquia de filmes, né, que fascinou pessoas, e ele carismou toda uma população brasileira com seu carisma, movimentando também as redes sociais nesses últimos dias, né, com a sua morte, com mensagem de carinho, e também descobrindo outras pessoas preconceituosas, né, porque teve uma galera punk aí que começou a falar várias coisas, né, que se denominaram ainda mais preconceituosas. Então, as minhas considerações finais é que os representantes citados aqui, eles tiveram um fundamento importante, né, nas produções audiovisual. E o trabalho deles, de membros de pessoas frente e atrás das câmeras, eles buscaram representatividade e o audiovisual, ele se tornou uma ferramenta de informação e educação para a sociedade, além de representatividade para pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Mostrarem suas vozes, terem mais representatividade na esperança de igualdade social para todos, né? E também o meu artigo também busca reflexão a que ponto chegamos, né, desse pensamento, a que ponto chegamos para regredir tanto assim como indivíduos, tendo um comportamento que veio de forma natural para a gente, mas que foi distorcido com o tempo, tendo hoje em dia, nessas últimas décadas, tendo que ser debatido novamente, né, para trazer toda essa representatividade, todas essas questões sociais, né, e que para as pessoas da comunidade, e tendo em vista também um caminho cheio de possibilidade para a correção desse pensamento, né, em relação ao audiovisual. E é isso, então, gente, eu gostaria de agradecer para quem assistiu e obrigado.